Glória a Deus, glória a Deus. Antes de você se sentar, dá pelo menos 3 abraços aí, vai, não do lado você já veio com essa pessoa que está aí do seu lado. Dá um abraço num irmão, numa irmã, diga, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ótimo domingo, hoje é o primeiro domingo do mês de outubro, nós estamos primiciando ao Senhor. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Aí se você já deu 3 abraços, você pode ir tomando o seu lugar, se assentando, porque Deus tem um chicote para cada um hoje à noite. Deus tem um chicote para você, irmão. Mas eu vou te falar uma coisa, antes de você apanhar, saiba que eu apanhei primeiro, né? Que toda vez que nós vamos ministrar, antes nós somos ministrados. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Olha lá a projeção, não coloca o texto ainda, senão eles vão descobrir. De manhã eu fiz essa pergunta e a projeção colocou o texto, aí todo mundo sabia. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você que é crente de verdade. Quem que é crente apaixonado por Jesus, diga amém. Então você vai saber. Olha para o lado e fala assim, então você tem que saber essa resposta. Quem foi a primeira pessoa que a Bíblia menciona que ficou cheia do Espírito de Deus? Aí tem gente no Google, nem o Google vai te falar essa. Ei, irmãos, quem foi? Pergunta para o irmão que está do seu lado, quem foi? Me fala, eu posso ganhar um prêmio. Eu quero te dizer algo, antes de revelar quem foi, eu quero te dizer que quando nós somos acessados pelo Espírito Santo, quando nós somos cheios do Espírito de Deus, tudo se transforma na nossa vida. E talvez você tenha vindo para cá hoje, porque Deus quer encher você com a presença dEle, para que tudo seja transformado. Alguém recebe, pode dizer aleluia? Amor, eu acho que está certo ter 2 cultos mesmo. Se nós não tivéssemos 2 cultos hoje, já não caberia nas cadeiras que nós temos aqui. Nós teríamos problemas com carros estacionados, nós teríamos problemas com estacionamento, teríamos problema com os gaditinhas. Então no fim eu estou concordando que a gente de fato deveria ter 2 cultos, né? Mas o culto da noite é o culto da noite, né, irmãos? É onde Deus nos visita, né? Deus nos visita de fato. Tem irmão que vem para o culto de manhã e fica assistindo à noite, ou curioso, vai fazer alguma coisa então, já que você veio de manhã, fica aí querendo bisbilhotar, saber o que nós estamos conversando. Aqui é nós, entendeu? Cheios do Espírito Santo, para que a gente possa servir com excelência. O tema dessa noite é esse: ser cheio do Espírito Santo, para que nós possamos servir com excelência. Servir aonde? Na igreja também, mas servir na sua casa, servir no seu trabalho, servir a sua empresa, servir nesse mundo. Eu quero dizer, se você não serve para nada. Pergunta para o irmão que está do seu lado, você serve para alguma coisa? Ou você serve em alguma coisa? Porque se você não serve, eu quero dizer que você não serve para nada. Então nós precisamos ser cheios do Espírito, para que a gente possa servir com excelência. Agora sim, a primeira pessoa que foi cheia do Espírito de Deus, que a Bíblia faz menção. Abra a tua Bíblia aí em Êxodo capítulo 31, nós vamos ler alguns versículos. Eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata, bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira, executar todo tipo de obra artesanal. Já descobriram qual foi o primeiro homem que foi cheio do Espírito de Deus? Qual que é o nome dele? Bezalel. Fala mais alto para você nunca mais esquecer. Fala Bezalel. Um ótimo nome para você colocar no seu filho, no seu neto. Bezalel. Sabe o que significa Bezalel, irmãos? Protegido por Deus. Protegido por Deus. Quem quer ser protegido por Deus, diga amém. Seja bem-vindo, Bezalel.
Pois é isso. O primeiro registro, de forma clara, explícita, de alguém que foi cheio do Espírito de Deus, se chamava Bezalel. E sabe de uma coisa? Ele não era profeta, ele não era sacerdote, e também não era rei. O que ele era? O que era Bezalel, se ele não era rei, profeta, nem sacerdote, foi cheio do Espírito de Deus? Ele era trabalhador. Vê se tem algum trabalhador sentado do seu lado. Se não tem, profetiza, fala: você vai ser a partir de hoje trabalhador. Tem pai profetizando na vida do filho, né? Batendo assim, ó, nem, já pá, recebe essa palavra, vagabundo. Ei, irmãos, Bezalel não era profeta, não era rei, não era sacerdote, mas a Bíblia diz que ele foi o primeiro a ser cheio do Espírito de Deus. O que ele tinha de mais? Ele era trabalhador. E eu quero crer que todos nós que estamos aqui somos trabalhadores. Posso ouvir um amém? Só de quem é trabalhador de verdade pode dizer aleluia. Então essa unção, ser cheio do Espírito, também é para mim e para você. Você tem que desmistificar de que ser cheio do Espírito de Deus é só para aqueles que são religiosos, só para aqueles que servem no altar, só para aqueles que servem na igreja. Não, 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 não. A Bíblia deixa muito claro aqui que Bezalel não tinha nada, nenhuma atividade voltada diretamente, mas ele era um trabalhador, ele tinha 12 talentos, e quando ele foi cheio do Espírito de Deus, a Bíblia diz que esse potencial que ele tinha se transformou em algo excelente. Eu quero começar dizendo algo aqui, irmãos. Talvez você ainda não tenha o que você deseja, e talvez você ainda não é aquilo que você sonha, porque está faltando uma porção do Espírito Santo em você. Você até trabalha, você até desenvolve, você até faz alguma coisa, mas não flui. Pois, diante desse texto aqui de Êxodo, nós podemos entender que quando somos cheios do Espírito de Deus, aquilo que nós fazemos se torna muito mais poderoso e potente, é potencializado com a presença do Espírito Santo, e o resultado passa a ser outro também, irmãos. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, olha para o novo milionário daqui da cidade. Pode falar para ele, profetiza aí. Se você acreditou, fala assim, faz um empréstimo, fala, já faz um adiantamento. Irmãos, esse texto mostra que Deus não faz distinção daquilo que é do altar, daquilo que é do púlpito, para um trabalhador comum como eu e você. Nós só temos que trabalhar com excelência, porque quando nós trabalhamos com excelência, o resultado é excelente. Quando nós trabalhamos de qualquer jeito, quando nós trabalhamos por causa de dinheiro, quando nós trabalhamos só por causa de resultado financeiro, isso não é suficiente, isso não é ser excelente. Mas quando nós somos cheios de Deus, cheios da presença de Deus, aquilo que nós fazemos que parece ser muito comum, parece ser pouco, ele é potencializado, irmãos. Quando vocês estão entendendo, digam aleluia. O primeiro homem então a ser cheio do Espírito não foi um pregador, mas foi um homem trabalhador, chamado para desenvolver aquilo que ele já fazia, só que a partir desse momento para fazer algo mais excelente. Ele já era um artesão, ele já fazia, ele já tinha as mãos habilidosas, mas a partir do momento que ele é cheio de Deus, a Bíblia diz no verso 3, que ele passa a ter mais habilidade, ele passa a ter mais inteligência, e ele passa a ter mais conhecimento. Ei, irmãos, talvez o que esteja faltando para você, é uma porção do Espírito de Deus, para que você tenha um pouco mais de habilidade, para que você tenha um pouco mais de inteligência, e para que você tenha um pouco mais de conhecimento, e a partir daí, seus resultados serão diferentes, irmãos. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Tozer tem uma frase que diz o seguinte: o Espírito Santo, ele não é dado apenas para que grandes feitos de fé aconteçam, mas também para a fidelidade nos detalhes do dia a dia. Ou seja,
Deus não nos enche da presença dEle, do Espírito dEle, só para quando a gente vem de domingo aqui adorar e servir ao Senhor. É no dia a dia. Aliás, eu quero te dizer que eu e você precisamos ser cheios de Deus de segunda a segunda. Não somente aos domingos, não somente aos sábados, quando a gente vem para os cultos, mas todos os dias. Deus quer fazer maravilhas na sua vida, através da sua vida, desde que você permita ser cheio do Espírito. Só quem deseja, diga um amém mais alto que você pode. E se você é apaixonado por Jesus, dá um aplauso para Ele, por favor. É engraçado que no Antigo Testamento a Bíblia relata que 3 estirpes ou 3 classes de homens eram cheias do Espírito de Deus: os sacerdotes, porque eles intercediam; os reis, para que eles pudessem governar; e os profetas, para que através deles fosse proclamado aquilo que Deus queria comunicar. Mas aqui no texto de Êxodo nós podemos testificar, através da vida de Bezalel, uma situação completamente diferente. Revolucionou inclusive meu modo de pensar e de ver, irmãos. Deus o encheu do Espírito. Não foi para governar, não foi para pregar, foi para trabalhar. E através disso, ele começou a fazer aquilo que era normal de forma excelente. E ganhou evidência, sendo até nos dias de hoje, sendo usado como exemplo para mim e para você. Pois eu quero te dizer, irmãos, a receita do bolo que estava faltando para você, é que eu e você, inclusive para trabalhar, diga trabalhar. Só para quem gosta, diga trabalhar. Quem não gosta, mais precisa, diga mais alto, trabalhar. Para trabalhar, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Pastor, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Você pode trabalhar num banco, você pode trabalhar numa empresa, você pode trabalhar de aplicativo, você pode trabalhar onde for. Se não estiver cheio do Espírito de Deus, você não está sendo excelente. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: a partir de hoje eu vou ser excelente. Então, esse texto nos mostra que Deus, Ele não unge e capacita somente aqueles que estão no altar. Não. Mas também o seu trabalho, o seu ofício, aquilo que você desempenha, a tua vida prática, irmãos. É por isso que a gente vê tanto crente comendo pão que o diabo amassa. Como é que pode um crente como você, como crentes que você conhece, passando necessidade, vivendo uma vida muito apertada? Como é que pode? Se o nosso Deus, se o meu Deus, o teu Deus é o mesmo Deus, se o teu Deus, o meu Deus é dono de todo ouro e toda prata, é porque a culpa não está nele, mas a culpa está em nós, que por vezes não estamos cheios do Espírito. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: hoje você precisa ser cheio do Espírito, irmãos. O que estava acontecendo aqui é que muitos achavam que servir a Deus era só aqueles que eram dedicados. E esse pensamento não é muito diferente daquilo que nós vemos hoje nas igrejas. Que alguém ser cheio do Espírito é só quem está no altar. Ser cheio do Espírito é só para pastor. Ser cheio do Espírito é só para levita. Ser cheio do Espírito são só para aqueles que ministram. Não. Eu e você precisamos ser cheios, para que o nosso resultado mude, e para que a gente se torne excelente. Tem alguém me entendendo aqui que pode dar glória a Deus? John Stott tem uma frase interessante que ele diz o seguinte: não existe dicotomia, não tem dicotomia entre aquilo que é sagrado e secular. Vou tentar simplificar: não tem diferença entre aquilo que é sagrado e secular, sendo que todo trabalho feito para a glória de Deus tem que ser santo. Está entendendo isso? Vou simplificar e vou falar na minha versão.
Não importa se você está na igreja ou se você está aí fora no mundo secular. Não importa se você está trabalhando, se você está servindo, tem que ser excelente, como se fosse para Deus. Isso é ser excelente. Não, eu estou fazendo desse jeito que é para o meu patrão. Não, não é para o seu patrão, é para o Senhor. Não, eu estou dirigindo desse jeito porque olha só que porcaria de cliente que eu peguei. Não, não é para o seu porcaria desse cliente, é para o Senhor. O que você está cozinhando não vai ficar tão bom porque a pessoa que comprou você não gosta muito. Pois eu quero te dizer, não é para a pessoa que você não gosta, é para o Senhor. Não existe dicotomia nem diferença. Sempre que nós fazemos e tudo que nós fazemos tem que ser como se fosse para o Senhor. Tem alguém que está me entendendo? Você pode dar glória a Deus? Então eu preciso falar com você sobre 3 coisas de forma muito rápida e objetiva, mas para que você entenda e reproduza. Quando nós somos cheios do Espírito de Deus, o Espírito Santo nos concede excelência para trabalhar, irmãos. Não tem como você ser excelente simplesmente tão somente por aquilo que você sabe fazer. Nós nos tornamos excelentes quando nós somos cheios do Espírito de Deus. Porque quando nós não somos cheios do Espírito de Deus, nós só entregamos aquilo que humanamente é possível. É aquilo que é facilmente, é uma obviedade. Mas quando nós somos cheios de Deus, nós entregamos além, nós entregamos melhor, nós entregamos de forma excelente. Aqui no verso 3 do capítulo 31 de Êxodo diz o seguinte: e o enchi do Espírito de Deus, e o enchi de habilidade, e eu o enchi de inteligência, e eu o enchi de conhecimento. É sobre isso. Quando nós somos cheios do Espírito de Deus, Ele nos capacita. Ele nos capacita com mais habilidade, com mais inteligência, com mais conhecimento. Aqui no texto, Bezalel foi cheio do Espírito de Deus, e não foi para rodopiar, orar em línguas, não foi para isso. Ele foi cheio do Espírito de Deus para trabalhar. Eu falei hoje de manhã que essa palavra foi uma chicotada, porque tem muito crente que come o pão que o diabo amassa todo dia, porque não entregam resultados excelentes. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nós como crentes, nós temos que ser os melhores dentro das empresas. Nós temos que ser os melhores empresários. Nós temos que ser os melhores funcionários. Nós temos que ser os melhores funcionários públicos. Nós temos que ser os melhores, irmãos. Isso é ser excelente. Isso é ser cheio do Espírito de Deus. Se você é pago para trabalhar até às 5 e precisar ficar um pouco mais, fique. Porque esse um pouco a mais denota que você é cheio do Espírito de Deus. Não, eu sou trouxa. Não, trouxa é quem não faz. Porque tem muita gente que é da turma das 6 horas. 6 horas. Deu 6 horas, para de trabalhar. Parece que parou o tempo. Não, irmãos, não é por aí. Quem é cheio do Espírito é o melhor, é excelente em tudo. Acaba sendo notado. É um diferencial, amigo. É o diferencial. O algo a mais, o pouco a mais é o diferencial que o mundo não tem, que aqueles que não são cheios do Espírito não têm. Mas quem é cheio do Espírito faz o que ninguém faz, porque vai ter o que ninguém tem. Quando vocês estão me entendendo, diga glória a Deus. Dá mais um aplauso lindo para Jesus. A presença do Espírito de Deus em nós, em você, eleva o seu nível de habilidade. Quando você está cheio do Espírito de Deus, a tua habilidade que é natural passa a ser sobrenatural. Ou seja, homem nenhum consegue explicar, matemática nenhuma consegue explicar, não tem como explicar, porque é sobrenatural. Mas só é sobrenatural quem é cheio do Espírito de Deus. Ei, você não precisa mudar de profissão, tá? Você não precisa procurar outro negócio. Você não precisa. Você só precisa ser excelente dentro daquilo que você já faz.
Quando você passa a ser excelente dentro daquilo que você já faz, os seus resultados passam a ser excelentes também. O problema não está no negócio errado, o problema não está na empresa errada, o problema não está naquilo que você vem fazendo, o problema é que você não está cheio do Espírito de Deus. Porque quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, tudo muda, irmãos. Tudo muda. Lembra de José? Sim, do Egito. José foi preso. José foi vendido como escravo. José foi massacrado pela sua família. Foi reduzido a nada. Anunciaram a morte de José para o seu pai. E ainda assim, José se tornou num excelente administrador, irmãos. Você lembra da história aqui? Vou tentar contextualizar para você. José, lá do Egito, era escravo, foi trabalhar na casa de Potifar. Depois de trabalhar na casa de Potifar, ele chegou ao palácio. E quando chegou no palácio, todos viram que ele tinha uma habilidade sobrenatural. A habilidade que José tinha não era natural. Aí você me pergunta, pastor, mas por quê? Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Gênesis 39 que todo tempo, em todo lugar, Deus estava com José. Ou seja, ele era cheio do Espírito de Deus. E alguém que era escravo, dito como morto, massacrado, se transformou no segundo homem mais importante do Egito, irmãos. Eu não sei se você sabe história, se você estudou história, mas o Egito já governou o mundo. Ele já foi a maior potência que existiu na face da terra, no tempo em que o Egito era top. Qual que é a maior nação hoje, que manda em tudo? Fala nome. Qual é? Você sabe, mas não quer falar. Estados Unidos. Hoje é os Estados Unidos, é a maior potência. Você achou que era o Brasil? Profeticamente, amém? Até porque daqui do Brasil vão nascer grandes pregadores, avivalistas. E eu vou dizer uma coisa, há muito tempo eu tenho ouvido falar, e eu não duvido disso. Daqui do Brasil, aqui o Brasil é o berço do avivamento. Você não creu, né? Eu vou falar de novo. O Brasil é o berço do avivamento, e aqui do Brasil vão sair grandes pregadores, e aqui do Brasil é que nós vamos levar avivamento para todas as nações. Só quem crê de verdade, diga aleluia, dá um aplauso ao Senhor, faz alguma coisa no seu lugar. Mas hoje, economicamente, é os Estados Unidos. Na época era o Egito, não tinha para ninguém, e José se tornou o segundo homem mais importante daquela região, daquela nação. Por quê? Porque ele era bom? Não. Ele tinha habilidade? Sim. Mas por estar na presença de Deus, e Deus estar com ele em todo o tempo, Deus transformou aquilo que era natural em algo sobrenatural. É a mesma coisa que Deus quer fazer com você, meu irmão. É transformar o seu talento, a sua habilidade que é natural, em algo sobrenatural, em que as pessoas não vão entender o que é que está acontecendo. Só que está entendendo, diga aleluia, glória a Deus, faz alguma coisa. Eu fico pensando, como é que José naquela época se portou e agiu de forma tão inteligente e sábia? Vocês lembram, né, o que estava para acontecer? O Egito era a nação do momento, só que estava prestes a viver um grande momento de escassez. Não ia ter mais comida no mundo. E aí José se apresenta e fala assim: nós vamos passar por um tempo de vacas magras. É importante então que tudo que nós conseguimos, nós temos que agora poupar, economizar, pensando nos tempos vindouros. Eu falei hoje de manhã, eu estava numa aula de economia, e o professor perguntou: quem foi o primeiro economista da face da terra? Alguém aqui fez economia? Eu pergunto, quem você acha que foi o primeiro economista na face da terra?
E eu lembro, como se fosse hoje, eu estava cursando Direito na Unip. Nada contra o Unip. Eu acho que eu seria um bom advogado, doutora Karina. Criminalista. Não? Eu lembro que meus colegas começaram a dar palpite de quem foi o primeiro economista. E eu levantei minha mão e falei assim: foi José. A classe começou a rir. O professor pergunta: que José? Que Zé é esse? Eu falei: o Zé da Bíblia. Que Zé da Bíblia? Eu falei: o Zé do Egito. E o que esse Zé fez? E eu contei. Ficou todo mundo boquiaberto. Eles não aceitaram a minha resposta, mas eles ficaram avaliando, porque se está na Bíblia, é verdade. O primeiro economista que essa terra já viu se chamou Zé, o Zé do Egito. Não por causa das suas habilidades naturais, mas pelas habilidades sobrenaturais, por causa da presença de Deus na vida dele. E assim você será cheio da presença de Deus, e as suas habilidades naturais hoje passarão a ser sobrenaturais. Só quem crê, dá glória a Deus em nome de Jesus. Sabe de uma coisa, irmãos? Deus é o maior interessado em transformar suas habilidades naturais em sobrenaturais. Mas você precisa permitir ser cheio do Espírito. Você precisa querer ser cheio do Espírito. Deus, Ele não está a fim de ficar levantando pastor, não é pastor, não precisa. Levita, não, profeta, não precisa. Sabe o que Deus quer levantar? Deus quer levantar trabalhador como você, cheio do Espírito Santo. É alguém como você, que trabalha como você, que atua dentro de uma empresa como você. É isso que Deus quer fazer. Deus quer levantar advogados cheios do Espírito, médicos, enfermeiros, professores, manobristas, motoristas de aplicativos cheios do Espírito. Sabe por quê, irmãos? Para que tanto pastor? Para que tanto profeta? Porque se você me colocar dentro da sua empresa para pregar, se você me levar para dentro do seu carro para pregar para os seus clientes, se você me levar para a sua escola, me levar para a sua rua, talvez eles nunca queiram aceitar Jesus. Mas se você for um profissional cheio do Espírito, se você for um médico cheio do Espírito, se você for uma enfermeira cheia do Espírito, se você for uma dona de casa cheia do Espírito, por onde quer que as pessoas olhem e observem você, elas vão acreditar no Deus vivo, e vai acontecer um grande mover, porque as pessoas vão querer servir o seu Deus, o seu Deus. Só quem está me entendendo, dá aleluia, aplauda o Senhor, faz alguma coisa. Martinho Lutero, ele disse que o trabalho de um simples camponês, feito, exercido de forma que fosse para Deus, valia mais do que todas as orações de todos os monges na face da terra. Você está entendendo? Não é porque é pastor que tem que ser cheio do Espírito, não é porque é levita que tem que ser cheio do Espírito. Todos nós temos que ser cheios do Espírito, irmãos. Eu tive uma reunião sexta-feira de negócio. Eu tentei me aposentar, mas não deu. Que a pastora fala que ela ri quando falta dinheiro, é porque eu tenho que chorar. Ela ri. Mas eu disse uma vez em casa: não se preocupa, você não precisa ser forte, você precisa ser feliz. Deixa que eu vou ser forte. Ser cheio do Espírito não é querer levar vantagem a todo preço, a todo custo. Não é você sucumbir os princípios de Deus para que o teu lucro seja maior e melhor. Ser cheio do Espírito de Deus é dar testemunho do Deus a quem você serve e do Deus a quem você ama. E eu vou te falar uma coisa: aparentemente, as pessoas que não são cheias do Espírito levam vantagem, sim, mas no decorrer da história, quem leva vantagem sou eu e você, que somos cheios da presença do Espírito Santo. Dá mais um aplauso lindo para Jesus.
Pergunta para o irmão se ele está preparado para a chicotada. Irmãos, é impressionante, mas quem é cheio do Espírito de Deus, trabalha de forma excelente, tanto para o reino, como no secular. Quem é cheio do Espírito de Deus, não é relaxado. Sabe que a palavra de Deus diz, lá em Jeremias 48, maldito, maldito aquele que faz a obra do Senhor de forma relaxada. Eu sempre fui empresário minha vida toda, e eu tinha uma norma para as minhas empresas, e eu falava: Samara, nunca contrate pessoas da igreja. Porque quem é relaxado aqui, é relaxado lá fora também. Quem faz as coisas de qualquer jeito aqui, faz as coisas de qualquer jeito lá fora também. E quem é relaxado não é cheio do Espírito de Deus. É impressionante. Você é membro dessa igreja. Está gravando, né? A chicotada é para você também. Mas pode avaliar. Você já deve ter visto algum voluntário aqui na igreja trabalhando com afinco aqui, com ânimo, com disposição, com motivação, com alegria, com prazer. Você pode ter certeza, da mesma forma que é excelente aqui, é excelente lá fora também. Mas quem faz as coisas de qualquer jeito para o Senhor, também faz as coisas de qualquer jeito lá fora. Deus nos trouxe hoje aqui, sabe para quê? Para dar uma chicotada, para a gente se posicionar, para a gente entender que não dá mais para ser relaxado, que nós precisamos fazer tudo o que for preciso de forma excelente, porque só assim Ele vai derramar sobre nós capacidade, inteligência, habilidade sobrenatural. Senão nós nos igualamos aos demais, irmãos. Eu acho interessante quando nós temos alguns voluntários aqui na igreja que começam de forma que estão desempregados. Vai embora não, irmão. A chicotada é de leve. Mas a grande verdade é a seguinte: se nós queremos mudança e transformação, nós precisamos nos moldar aquilo que o Senhor espera. Tem alguém me entendendo que pode dizer amém? Agora, tem muita gente que acha que não é relaxado, mas pode ser preguiçoso. A palavra de Deus diz em Provérbios 10:4, que as mãos preguiçosas empobrecem. Você já viu o preguiçoso rico? O texto está dizendo: as mãos preguiçosas empobrecem um homem, porém as mãos diligentes lhes trazem riqueza. De verdade, crente pode ser relaxado, sim ou não? Crente pode ser preguiçoso, sim ou não? Sou eu que estou dizendo ou é a palavra que está dizendo? E aí, sabe por que nós vemos tanta gente comendo pão que o diabo amassa? Porque tem vivido de forma relaxada e tem sido preguiçoso. Eu estava falando aqui hoje de manhã, nem sempre a nossa vida foi maravilhosa como nós temos vivido. Houve épocas na minha vida que eu precisei descarregar caminhão de batata. Teve épocas que eu tive que trabalhar descarregando caminhão no Ceasa. Quando eu conheci a pastora Samara, eu era caminhoneiro. Não dos bons, né? Eu posso não ser bom em muita coisa, mas eu não tenho preguiça. Eu não tenho preguiça. E também não sou relaxado. Banheiro.
da igreja, o que você usa para se limpar? Papel higiênico. Agora, encontrar rolo inteiro dentro do vaso sanitário, é legal? É relaxo ou não é? Como é que pode um ser humano ser capaz de fazer um negócio desse, irmãos? Jogar o rolo de papel higiênico dentro do vaso. Aí tem que ir lá, nós temos que ir lá tirar. Quer descobrir se alguém é relaxado? Ou se você é relaxado? Como é que você deixou sua casa? Hoje eu saí do culto de manhã. Cheguei em casa, a pastora ainda não estava. Foi levar nossos netinhos para comer pastel. Eu fui fazer meu almoço. Depois fui arrumar a casa. Quando você chegou em casa, estava tudo arrumado? Inclusive a nossa cama, porque ela teve que sair rápido, por causa que estava com os nossos netos. Eu não sou perfeito, mas eu não sou relaxado. Eu também não sou preguiçoso. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, seja cheio do Espírito de Deus. Ei, irmãos, talvez você esteja com raiva de estar ouvindo isso aqui num culto de domingo. Mas se eu não falar para você, o mundo vai falar de outra maneira. O meu maior desejo é que você seja cheio do Espírito de Deus, para que você prospere em todas as áreas da sua vida. O que eu ganho com isso? De verdade, nada. Quem ganha é você, é a sua família, é a sua casa. Segunda coisa, o Espírito, além de nos proporcionar excelência no trabalho, o Espírito, ele nos dá propósito naquilo que a gente faz. Tudo que você faz é porque você tem algum talento. E quando nós somos cheios do Espírito, Deus pega esse talento e direciona para um propósito. Êxodo 36 verso 1 diz que Bezalel, que ele fazia toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor ordenava. Ou seja, Bezalel não fazia o seu trabalho simplesmente pelo ato de ter que trabalhar. Bezalel, ele era um artesão, mas ele não fazia arte pela arte. Tinha um propósito. Talvez o que você vem fazendo hoje, você só faça por causa de dinheiro. Mas quando você encontra um propósito, o resultado passa a ser diferente, irmãos. Colossenses 3:23 diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Isso é ser excelente. E quando nós somos excelentes, Deus pega os nossos talentos e nos direciona por um propósito. O trabalho de Bezalel não era simplesmente financeiro, econômico, cumprir um protocolo, fazer por obrigação. Bezalel tinha um propósito. O próprio Deus estava solicitando e dirigindo aquilo que ele precisava fazer, ornando o templo e também as roupas. Para ser cheio do Espírito, eu e você precisamos nos posicionar, irmãos. Nós estamos a 3 meses só do final de 2025. E se o ano acabasse hoje, você estaria satisfeito com o que você produziu, com o que você tem, com o que mudou na sua vida do ano passado para cá? Pois de verdade, todos os dias eu almejo ser melhor do que eu fui ontem. Todos os dias eu quero ser mais cheio do que eu fui ontem. Por quê? Porque Deus está à disposição para isso. E se Deus está à disposição para isso, por que não? Talento, irmãos. Deus pega o seu talento e direciona para um propósito. Eu usei o exemplo de Rainha Esther hoje pela manhã. Rainha Esther, sabe quem foi Rainha Esther? Quem foi Esther na Bíblia? Uma mulher bonita. Pensa numa mulher bonita. Quem é casado aqui? Olha para sua esposa, fala assim, era como você. Fala, era como você. Esther era linda. A Bíblia diz
que o rei Assuero mandou chamar todas as virgens, inclusive Esther, porque ele ia escolher uma, dentre todas ele escolheu uma. A Bíblia também diz que a escolhida foi Esther. Talvez Esther não tivesse talento nenhum, irmãos, mas ela tinha: a mulher era bonita. Quando nós somos cheios de Deus, Deus pega aquilo que a gente tem de melhor, o talento que a gente tem, e nos direciona para um propósito. Eu vou explicar para você onde eu quero chegar. Existia um homem chamado Amã, que ele era chefe, oficial da guarda, e ele odiava o povo de Deus, ele odiava os judeus, ele odiava, e ele conseguiu que o rei Assuero emitisse um decreto, para que num dia só, todos os judeus, todos aqueles que eram do povo de Deus, fossem exterminados, assassinados. Eis que aparece Esther, e ela é empossada como rainha, no lugar de Vasti, que havia sido deposta, e como rainha, ela solicita um jejum de 3 dias, em que todo o povo, inclusive ela, jejuaram, e por causa do jejum, por causa de um jejum, Deus muda o decreto que o rei Assuero tinha emitido, e livra todo o povo de Deus da morte. Ei, irmãos, uma beleza, um talento, que usado da forma certa, se tornou em propósito. Sabe qual foi o propósito? Salvar o povo de Deus. E aí eu pergunto para você, qual é o talento que Deus te deu? Beleza só? Qual é o talento que Deus te deu? O que você faz e você considera sendo bom? Pois quando nós somos cheios do Espírito de Deus, Ele pega isso que nós temos, que nós julgamos ser bom, e nos direciona para um propósito. E quando tem propósito, irmãos, nada nos segura. Muita gente aqui tem dom, tem muita gente aqui com talento, tem muita gente com carreira linda, tem até alguns com muita beleza, mas se não tiver propósito, é só beleza, é só currículo, é só trabalho, é só um dom. Quando alguém entende que o talento é parte do projeto de Deus, a vida começa a ganhar sentido. Por isso que Deus te trouxe hoje aqui, para você entender que o talento que você tem, precisa de um toque do Espírito Santo. Por quê? Porque se nós temos uma vida que não faz muito sentido, é porque está faltando alguma coisa. Rick Warren, ele diz o seguinte, que o propósito é o que transforma simples talentos em ferramentas que vão mudar o mundo. Eu não tenho dúvida que se você for cheio do Espírito, o talento que Deus te deu, potencializado pelo Espírito Santo, vai se transformar numa bomba atômica para transformar o mundo, irmãos. Já aconteceu isso, e por que não aconteceria de novo? É só se permitir. E a última coisa, o Espírito Santo, ele dá legado através daquilo que nós fazemos. O legado é muito mais importante do que herança. O que adianta nós passarmos por essa vida se nós não deixarmos um legado? Êxodo capítulo 35, verso 34 diz o seguinte: e pôs no coração de Bezalel a capacidade de ensinar. Não basta você ser bom em tudo que você faz, não basta Deus potencializar aquilo que você faz, aqueles seus talentos. Você precisa perpetuar aquilo que Deus está te permitindo. Bezalel não apenas trabalhou com excelência, mas ele também ensinou outros a fazerem com excelência. O dom de Bezalel não morreu com ele, mas gerou multiplicação. Pois o Espírito Santo, ele não se derrama na vida das pessoas somente para que a gente possa executar com excelência, mas também para que a gente possa formar sucessores, irmãos. Então, se você já é bom numa coisa, está faltando você perpetuar isso, ensinar outras pessoas a fazer tão bem como você faz. Lembra do apóstolo Paulo?
Apóstolo Paulo, ele também foi aluno, ele também foi discípulo, ele aprendeu, mas ele começou a ensinar. A Bíblia fala de Timóteo, a Bíblia fala de Tito e tantos outros que o apóstolo Paulo ensinou. Por quê? Porque ele perpetuou, ele não guardou para si, ele não foi egoísta. Eu quero dizer que a unção, ela não é individual simplesmente, ela é geracional, ela tem que passar de geração em geração. Para quem, pastor? Para os seus filhos, para quem está convivendo, trabalhando junto com você, para quem convive com você. Um verdadeiro mover do Espírito não pode ser egoísta, ele tem que alcançar outras gerações. Tem uma frase que eu queria compartilhar com você, de John Maxwell, que diz o seguinte: o sucesso se mede pelas nossas conquistas, mas o legado se mede por aquilo que nós deixamos para os outros. E aí eu pergunto para você: você tem deixado legado? Ou você só tem conquistado? Tudo isso é porque nos falta a presença do Espírito Santo. Deus hoje quer encher você, irmãos, mas você precisa querer. Sabe, um grande impeditivo para que sejamos cheios do Espírito de Deus: arrogância, prepotência. O que é ser arrogante? É quando a gente acha que não precisa de mudança, que a gente não precisa melhorar, que do jeito que nós somos já é o suficiente. Os maiores impeditivos para que não sejamos cheios do Espírito de Deus é arrogância e prepotência. Arrogância por achar que não precisamos, e prepotência por achar que nós somos melhores do que todo mundo. Hoje Deus está muito afim de derramar do Espírito dele sobre nós, mas somente sobre aqueles que são humildes, que desejam e que querem. Se você faz parte desse povo, fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bezalel nos mostra que quando nós somos cheios do Espírito de Deus, a gente não fala simplesmente. Como assim? Ser cheio do Espírito não é falar, mas é agir. Não é pregar simplesmente, mas é viver. Quando nós somos cheios do Espírito, nós construímos, nós transformamos. E não é só no altar, mas é na nossa vida profissional. Quando nós somos cheios do Espírito, até a nossa vida profissional se torna uma referência para aqueles que não têm Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos aonde você está, que você colocasse as mãos aí no seu coração, e numa oração particular tua com Deus, diga para Ele se você reconhece que está faltando mais da presença dEle. Diga para Ele que você precisa ser cheio. Diga para Ele nesse momento aquilo que deseja o teu coração.